Era uma tarde de outubro, daquelas que enganam com seu sol quente e o ar pesado, grudento que não dá trégua nem à sombra. O relógio da cozinha, aquele mesmo que pertenceu à minha mãe, com os ponteiros desgastados pelo tempo, marcava 5h15 quando derramei o chá na xícara. Fiquei ali na varanda da casa onde criei meu filho único, Lewis, onde cada canto agora ecoava seu silêncio desde que o enterrei, há apenas 6 meses. O lago Meridian brilhava à minha frente, liso como um espelho, indiferente à dor que carrega uma casa vazia. Foi então que a vi. O carro prata de Cynthia surgiu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Minha nora, viúva do meu filho, dirigia como uma possuída, o motor rugindo de forma anormal, como se o veículo estivesse sendo forçado além dos seus limites. Conhecia aquela estrada como a palma da mão. Lewis e eu a percorríamos quando ele era criança. Ninguém acelerava daquele jeito por ali, a não ser que estivesse desesperado. Ela freou bruscamente à beira do lago, os pneus cantando no cascalho. A poeira me fez tossir, e a xícara de chá escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se no chão da varanda. Mas não me importei. Meus olhos estavam presos nela. Cynthia saltou do carro como se fosse impulsionada por uma mola. Vestia aquele vestido cinza, o mesmo que Lewis lhe deu no aniversário de casamento, mas estava desalinhado, o cabelo em desordem, o rosto vermelho, como se tivesse chorado ou gritado até ficar rouca. Abriu o porta-malas com tanta violência que pensei que arrancaria a porta das dobradiças. E foi então que a vi, a maldita mala de couro marrom. A mesma que eu lhe dei no dia do casamento, com um sorriso bobo e as palavras, para que você leve seus sonhos aonde for. Como fui ingênua! Como fui cega! Ela a puxou do porta-malas com esforço, o corpo curvado pelo peso, os braços trêmulos. Olhou ao redor, nervosa, como um animal encurralado. Nunca esquecerei aquele olhar, uma mistura de pânico e culpa que gelou meu sangue. Então, arrastou-se até a beira d'água, cada passo pesado, como se carregasse não apenas a mala, mas um fardo muito maior. Cynthia! Gritei da varanda, mas minha voz se perdeu no vento, ou talvez ela simplesmente não quisesse me ouvir. Com um balanço 2, 3, jogou a mala no lago. O impacto ecoou no ar, assustando os pássaros que voaram em bandos desordenados. A água espirrou e a mala flutuou por um instante antes de começar a afundar. Ela ficou parada, observando como se hipnotizada. Depois correu de volta ao carro como se o próprio inferno a perseguisse. Os pneus cantaram novamente e em segundos, só restou poeira e um silêncio opressor. Fiquei paralisada. 10 segundos. 20. 30. Meu cérebro tentava processar o que acabará de ver, a pressa, a mala, o desespero nos gestos dela. Algo estava horrivelmente errado. Um calafrio desceu pela minha espinha, apesar do calor sufocante. Antes que pudesse pensar, minhas pernas obedeceram ao instinto. Corri. Não me importava com as dores nos joelhos, nem com a queimação no peito. Os chinelos batiam no chão, levantando poeira. O lago ficava a uns 100 metros dali, ou menos, ou mais, não sabia. Só sabia que cada segundo parecia uma eternidade. Quando cheguei à margem, estava sem fôlego, o coração disparado. A mala ainda boiava, afundando devagar, o couro encharcado, escuro, pesado. Entre no lago sem hesitar. A água estava gelada, muito mais do que eu imaginava, subindo pelos meus joelhos, depois pela cintura. A lama do fundo sugava meus pés, quase me fazendo perder um chinelo. Estiquei os braços, agarrei uma das alças e puxei. Era incrivelmente pesada. Puxei com mais força, os braços tremendo, a água batendo no meu rosto. Até que finalmente a mala cedeu. Comecei a arrastá-la para a margem. E então ouvi um som, fraco, abafado, vindo de dentro da mala. Meu sangue gelou. Não, não podia ser. Por favor, Deus, não deixe ser o que estou pensando. Puxei com mais urgência, desesperada. Arrastei a mala até a areia molhada e caí de joelhos ao lado dela. Meus dedos trêmulos lutavam com o zíper encharcado, emperrado. Vamos, 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 repetia entre dentes, enquanto lágrimas embaçavam minha visão. Forcei uma vez, duas, até que clique, o zíper se abriu. Quando levantei a tampa, o mundo parou. Meu coração deixou de bater. O ar ficou preso na minha garganta. Levei as mãos à boca para abafar um grito. Dentro da mala, enrolado em um cobertor azul claro ensopado, estava um bebê. Um recém-nascido tão pequeno, tão frágil, tão imóvel. Os lábios arroxeados, a pele pálida como cera, os olhos fechados. Não se mexia. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não! Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar aquele corpinho gelado, mais leve que um saco de areia. Sua cabecinha cabia na palma da minha mão. O cordão umbilical ainda estava amarrado, não com uma pinça médica,
mas com um simples pedaço de barbante. Como se tudo tivesse sido feito às escondidas, sem ajuda, sem cuidado. Não, 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 sussurrei repetidas vezes. Encostei o ouvido no peitinho dele. Silêncio. Nada. Então, aproximei minha bochecha do narizinho dele e senti uma pufada de ar, tão fraca que pensei ter imaginado, mas estava lá. Ele respirava mal, quase imperceptivelmente, mas respirava. Levantei-me, apertando contra o peito, e corri para casa mais rápido do que jamais havia corrido na vida. Água pingava das minhas roupas, meus pés descalços sangravam nas pedras do caminho, mas não sentia dor, só terror, só urgência, só a necessidade desesperada de salvar aquela vida que tremia contra mim. E rompi pela porta gritando. Não sei o que gritei, talvez por ajuda, talvez por Deus, talvez palavras sem sentido. Com uma mão, segurei o bebê, com a outra, peguei o telefone da cozinha. Discar 911 foi uma luta, os dedos escorregavam nas teclas, o aparelho quase caiu 2 vezes. 911, qual a sua emergência? A voz feminina do outro lado da linha soou calma, enquanto eu soluçava. Um bebê, encontrei um bebê no lago. Ele não reage, está gelado, está arroxeado. Por favor, mandem ajuda. Senhora, preciso que se acalme. Me diga seu endereço. As palavras saíram atropeladas enquanto eu as dizia. A atendente me orientou a deitar o bebê em uma superfície plana. Com um movimento brusco do braço, varri tudo que havia na mesa da cozinha e pratos, papéis, tudo caiu no chão com estrondo. Nada importava. Deitei aquele ser tão pequeno, tão frágil, tão, sobre a mesa. E então, a luta pela vida começou. Como um castigo. A voz saía arranhada, como se cada palavra fosse um pedaço de vidro na garganta. Father Anthony não tentou me consolar com frases prontas. Ele apenas assentiu, os dedos entrelaçados sobre o bastão de madeira que sempre carregava. O silêncio entre nós era pesado, carregado de coisas não ditas. Por que ela? Por que um bebê? Por que eu tive que ver aquilo? Às vezes, o mal não vem de fora, ele murmurou, como se lesse meus pensamentos. Vem de onde menos esperamos. De quem juramos conhecer. Fechei os olhos. A imagem da mala afundando no lago queimava atrás das pálpebras. O som do zíper sendo aberto. Aquele pequeno corpo imóvel, os lábios azulados, os fios de cabelo ainda úmidos colados na testa. Lewis teria 32 anos agora. O pensamento veio como uma facada. Meu filho, que nunca conheceria o próprio sobrinho. Que nunca saberia que sua viúva era capaz de... Eu não consigo entender. Confessei, as mãos tremendo ao redor do copo de chá frio. Ela chorou no enterro dele como se o mundo tivesse acabado. Como se ela tivesse perdido tudo. Father Anthony inclinou-se para a frente, a luz fluorescente do hospital refletindo em seus óculos. O desespero faz coisas estranhas às pessoas. Às vezes, a dor não as quebra. Ele fez uma pausa. Ela as torce. Torce. A palavra ecoou. Como um galho seco sob um peso insuportável. Como a mente de uma mulher que, em vez de se deixar partir com o marido, escolheu arrastar a inocência para o fundo das águas. E agora? Perguntei, mais para o vazio do que para ele. O que eu faço com isso? Ele não respondeu. Não havia resposta. Só o zumbido dos monitores no corredor, o cheiro de álcool e o relógio marcando segundos que pareciam horas. Quando o sol começou a raiar pelas janelas sujas do hospital, uma enfermeira aproximou-se com passos leves. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos, carregavam algo que eu reconhecia, a exaustão de quem já viu demais. Senhora Varga, ela chamou baixinho, como se temesse acordar um fantasma. O bebê. Ele está respondendo aos estímulos. Os pulmões estão drenando o líquido. Ainda é cedo, mas... Ela engoliu em seco. Ele está lutando. Lutando. Aquela palavra me atingiu como um soco. Lutar. Era tudo que restava quando o mundo desabava. A teimosia de não soltar a mão de quem ainda respirava, mesmo que por um fio. Posso vê-lo? Perguntei, já me levantando, as pernas instáveis como as de um potro recém-nascido. Ela hesitou. Só por 1 minuto. Ele está na incubadora com tubos. Pode ser difícil de ver. Difícil. Como se algo naquela noite tivesse sido fácil. Como se a imagem daquele corpinho dentro de uma caixa de plástico fosse pior do que sabê-lo afundando no escuro. Segui a enfermeira por corredores que cheiravam a morte e milagres. Quando ela abriu a porta da UTI neonatal, o som dos aparelhos encheu meus ouvidos. Bips, chiados, vozes abafadas. E lá, no meio daquele mar de fios e luzes azuis, estava ele. Tão pequeno que caberia na palma da minha mão. Pele ainda arroxeada em algumas partes, os dedinhos crispados como pétalas de uma flor que insiste em desabrochar mesmo no gelo. Um tubo fino saindo de sua boca, outro em seu umbigo. Machados.
agulhas, tudo para mantê-lo aqui. Aproximei-me devagar, como se o menor movimento pudesse quebrá-lo. A enfermeira não disse nada, mas eu senti seu olhar atento. Estendi a mão, sem tocar. Só, perto. Eu não sei seu nome, sussurrei, a voz quebrando. Ninguém me disse. Silêncio. Só o beep-beep do monitor cardíaco constante e teimoso. Lewis, murmurei, sem pensar. Vou chamá-lo de Lewis. Até que alguém me diga o contrário. Porque algum nome ele precisava ter. Porque algum nome meu filho merecia deixar neste mundo. E então, como se ouvisse, como se soubesse, seus dedinhos se mexeram. Um tremor quase imperceptível. Um sinal. Ele estava ali. E por mais que o mundo estivesse desmoronando lá fora, com Cynthia em algum lugar, com a polícia à sua procura, com a verdade como uma sombra que não me largaria. Naquele segundo, aquilo era tudo o que importava. Ele estava vivo. E por enquanto, isso bastava. A maldição pairava sobre mim como uma névoa espessa, sufocante. O padre apenas assentiu, sem tentar me convencer do contrário. E estranhamente, aquilo me aliviou mais do que qualquer sermão vazio. Quando o sol começou a rasgar o horizonte, soube que nada voltaria a ser como antes. Eu tinha cruzado uma linha invisível, da qual não havia retorno. Vi coisas que não podiam ser desfeitas, senti verdades que não podiam ser ignoradas. E fosse o que fosse que viesse depois, eu teria que enfrentar. Porque aquele bebê, aquele pequeno ser lutando por cada respiração na sala ao lado, tinha se tornado minha responsabilidade. Não o escolhi, mas também não poderia abandoná-lo. Não depois de tê-lo puxado da água. Não depois de sentir seu coração bater contra o meu fraco, mas teimoso. O nascer do sol me pegou de surpresa. A luz invadiu a sala de espera pelas janelas, tingindo tudo de um laranja pálido, como se o mundo insistisse em continuar bonito apesar de tudo. Eu tinha passado a noite inteira naquela cadeira de plástico, as costas latejando, os olhos ardendo. Mas não podia sair. Sempre que fechava os olhos, via a maleta afundando. Via aquele corpinho imóvel. Via os lábios arroxeados. Heloísa apareceu às 7 da manhã, com um café e um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Você precisa comer alguma coisa, disse, colocando-os em minhas mãos. Não tinha fome, mas comi mesmo assim porque ela ficou ali, esperando, com aquele olhar que não aceitava recusas. O café queimou minha língua. O sanduíche tinha gosto de papelão. Mas engoli. Mastiguei. Fingi que era uma pessoa normal, fazendo coisas normais, em uma manhã normal. O bebê ainda está estável. Heloísa sentou-se ao meu lado, a voz baixa. A temperatura do corpo está subindo. Os pulmões estão respondendo ao tratamento. É um bom sinal. Posso vê-lo? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Só família próxima. E nós nem sabíamos quem era a família. Família. A palavra me acertou como uma pedra. Aquele bebê tinha que ter uma família. Uma mãe, Cynthia. Mas ela tinha tentado matá-lo. Então, onde estava o pai? Por que ninguém o procurava? Por que ninguém o tinha reportado como desaparecido? As perguntas se amontoavam na minha cabeça, sem respostas, como um quebra-cabeça com peças faltando. Às 9 horas, a detetive Fátima voltou. Dessa vez, sozinha. Sentou-se à minha frente com uma pasta nas mãos, o rosto fechado, os olhos inquisitivos, como se eu fosse a criminosa. Beth, preciso fazer mais algumas perguntas, disse, abrindo a pasta. Já contei tudo o que sei. Eu sei. Mas algumas inconsistências surgiram. Inconsistências? A palavra pairou entre nós como uma acusação. Senti o estômago se contrair. Que tipo de inconsistências? Fátima retirou uma fotografia e a colocou sobre a mesinha. Era o carro de Cynthia. Mas não estava à beira do lago. Estava estacionado em um supermercado, a 30 metros dali, no dia anterior, às 17h20. 17h20. 10 minutos depois de eu tê-la visto jogar a maleta na água. Isso é impossível, murmurei, examinando a foto com mais atenção. Era o carro dela, placa, tudo. Tem que ser um erro. Eu a vi. Estava lá. Vi quando ela tirou a maleta. Você tem certeza de que era Cynthia? Claro que tenho. A que distância você estava? Engoli em seco. Uns 100 metros. Talvez mais. Vi ela de costas a maior parte do tempo. O vestido cinza. O cabelo escuro. O carro prata. Minha voz soou menos convicta do que eu queria. Fátima inclinou-se para frente. Beth, preciso que seja sincera comigo. Qual é a sua relação com Cynthia? Vocês se dão bem? E lá estava. A pergunta que eu sabia que veria desde que a polícia apareceu. Por que não nos dávamos bem? Nunca nos demos bem. Desde o dia em que Lewis me apresentou a ela, soube que havia algo errado. Ela era perfeita demais. Calculista demais. Demais interessada no dinheiro que meu filho ganhava como engenheiro.
Não somos próximas, admiti. Você a culpa pela morte do Lewis? O quê? Minha voz saiu alta, defensiva demais. É uma pergunta simples. Você culpa Cynthia pelo acidente do Lewis? Acidente. Era assim que todos chamavam. Lewis dirigindo para casa depois de um jantar com ela. Chuva. O carro derrapou. Bateu em uma árvore. Lewis morreu na hora. Cynthia saiu com alguns arranhões. Sempre me pareceu estranho. Sempre me pareceu conveniente. Mas nunca tive provas. Só uma mãe de coração partido buscando alguém para culpar. Não vejo o que isso tem a ver com o bebê. Tem tudo a ver. Fátima fechou a pasta. Porque não conseguimos localizar Cynthia. Ela desapareceu. A casa está vazia. O celular, desligado. E você é a única pessoa que afirma tê-la visto ontem. Suas palavras caíram sobre mim como água gelada. Ela não estava me acusando diretamente, mas a insinuação estava ali, clara como o dia. Achava que eu tinha inventado tudo, que havia encontrado o bebê de outra forma e estava jogando a culpa em Cynthia por vingança. Não menti, disse, os dentes cerrados. Vi o que vi. Então precisamos encontrar Cynthia. Rápido. Porque se ela é a mãe daquele bebê, ele está em sério perigo. E se não for? Ela fez uma pausa, então temos um mistério ainda maior em mãos. Fátima levantou-se, entregou-me um cartão com seu número. Se lembrar de mais alguma coisa, qualquer detalhe, me ligue. Saiu, deixando-me com mais dúvidas do que respostas. Fiquei ali com o cartão na mão, me perguntando se estava perdendo a razão. Eu vi Cynthia. Tinha certeza. Mas a dúvida começava a se infiltrar, venenosa. E se eu estivesse errada? E se fosse outra pessoa? E se meu luto, minha raiva, tivessem me feito ver o que eu queria ver? O padre Anthony voltou ao meio-dia, um rosário entre os dedos. Vamos rezar? Perguntou. Não sou muito religiosa. Nunca fui. Mas naquele momento precisava de algo maior do que eu. Algo que me dissesse que não estava sozinha nisso. Assenti. Rezamos juntos em voz baixa. As palavras familiares me acalmaram, mesmo sem entender como funcionavam. Quando terminamos, me senti um pouco menos quebrada. A polícia acha que estou mentindo, confessei. A verdade sempre vem à tona, respondeu ele. Mesmo que demore. Mas não tínhamos tempo. Kelly bebê lutava pela vida. E em algum lugar, Cynthia estava se escondendo. Ou fugindo. Ou planejando seu próximo movimento. Às 3 da tarde, uma médica diferente veio me procurar. Uma mulher, mais velha, de óculos grossos e expressão séria. Precisamos do seu consentimento para fazer alguns exames no bebê. Não sou família. Sabemos. Mas no momento você é a única responsável por ele. O serviço social já está a caminho, mas, enquanto isso, precisamos agir. Ela fez uma pausa. O bebê precisa de exames de sangue. Precisamos saber se tem alguma condição médica, se foi exposto a drogas, se há lesões que não detectamos. Assinei os papéis sem nem ler direito. Só queria que fizessem o que fosse necessário para salvá-lo. 2 horas depois, a assistente social chegou. Alene. Era jovem. Jovem demais para aquele trabalho, pensei. Talvez 25 anos. Cabelo curto, terno cinza, um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Senhora Beth, sentou-se ao meu lado, preciso fazer algumas perguntas sobre a sua situação. Entendo que a senhora encontrou o bebê. A história de novo. As perguntas de novo. Mas Alene era diferente. Não me olhava com desconfiança. Olhava com pena. E de algum modo, isso era pior. A senhora mora sozinha? Sim. Tem renda estável? Tenho a pensão do meu falecido marido e um pouco de economia. Mas não era isso que importava. Nada daquilo importava. O que importava era que em algum lugar daquele hospital, um bebê sem nome lutava para sobreviver. E eu era tudo que ele tinha. Precisa saber. A voz de Fátima cortou o silêncio como uma lâmina. Algo que vai mudar tudo. Eu me virei lentamente, sentindo o peso de cada palavra antes mesmo que fosse dita. Os olhos dela não mentiam. Aquilo não era apenas mais uma revelação. Era o golpe final. A Cynthia não estava sozinha. O ar congelou na sala. O homem de terno, Dr. Mendes, ajustou os óculos com um gesto meticuloso, como se precisasse de precisão para lidar com o que viria a seguir. Nós revisamos as câmeras de trânsito perto do local do acidente do seu filho, continuou Fátima, sem rodeios. E encontramos algo que não estava no relatório original. Ela deslizou uma foto sobre a mesa. Uma imagem borrada capturada por uma câmera de segurança em um posto de gasolina a 3 quilômetros do local onde Lewis havia perdido o controle do carro. 2 vultos dentro de um veículo escuro, estacionado no estacionamento vazio. Um deles, inconfundivelmente, era Cynthia. O outro, quem é esse? Minha voz saiu rouca, como se tivesse engolido vidro.
Ainda não temos identificação positiva, admitiu Fátima. Mas temos motivos para acreditar que seja o mesmo homem que alugou um barco no lago ontem à noite. O mesmo que foi visto perto do local onde você encontrou a mala. O chão parece se abrir debaixo dos meus pés. Não era apenas Cíntia. Não era apenas uma mãe enlouquecida pela dor ou pela culpa. Era algo maior, algo planejado. Eles estavam juntos, o Dr. Mendes complementou secamente. E pelas imagens não parece uma conversa amigável. O que isso quer dizer? Perguntei, embora já soubesse. Já sentisse o veneno da resposta corrompendo cada pensamento. Fátima respirou fundo. Quer dizer que seu filho pode não ter sido a única vítima. Quer dizer que Cíntia pode não ser a única culpada. E quer dizer... Ela baixou a voz, como se as palavras fossem perigosas demais para serem ditas em voz alta, que aquele bebê ainda está em perigo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu olhei para as mãos, trêmulas, marcadas pelas veias azuis da idade. Mãos que haviam segurado um recém-nascido contra o peito, que haviam prometido protegê-lo. Mãos que agora pareciam inúteis. O que vocês querem que eu faça? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Já soubesse que não havia escolha. Fátima trocou um olhar com Heloíse antes de responder. Queremos que você o leve para casa. As palavras ecoaram na sala como um tiro. O riso que escapou de mim foi amargo, quase histérico. Vocês acabaram de dizer que eu era velha demais, instável demais, que o sistema não ia permitir. O sistema não sabe disso ainda, interrompeu Heloíse com uma urgência que não deixava espaço para discussão. E não vai saber até que a gente decida contar. Beth, escute, aquele bebê é seu sangue. É o único elo que resta do Lewis. E se Cíntia, ou quem quer que esteja com ela, descobrir que ele está vivo, que está aqui? Ela não precisou terminar a frase. Vocês querem usá-lo como isca, conclui, sentindo o gosto metálico do medo na boca. Queremos mantê-lo vivo, corrigiu Fátima, sem pestanejar. E você é a única pessoa em quem confiamos para fazer isso. Eu fechei os olhos. Vi Lewis aos 5 anos, correndo na praia, os cabelos claros voando ao vento. Vi suas mãos, tão parecidas com as minhas, segurando um volante pela última vez. Vi um bebê pequeno demais para este mundo cruel, lutando por cada respiração em uma incubadora. E se eles vierem atrás de mim? Perguntei, embora já soubesse que não havia volta. Heloíse segurou meu braço com uma força que doía. Então a gente os pega. Mas até lá, você será os olhos dele, a voz dele, a única coisa entre esse bebê e quem quer que esteja caçando ele. Eu olhei para a janela novamente. A cidade lá fora seguia indiferente, iluminada e viva, enquanto eu me afogava em sombras. Mas em algum lugar daquele hospital, um coração batia fraco, teimoso, esperando por mim. Tudo bem, disse finalmente. Eu levo ele para casa. Ninguém comemorou. Não havia vitória naquela decisão. Só uma guerra que havia acabado de começar. Há coisas que você precisa saber. Ela disse baixinho, como se as palavras pesassem mais do que deveria. Sobre o bebê. Sobre o futuro dele. Virei-me devagar, e seus olhos gentis, mas carregados de uma tristeza que já tinha visto demais, encontraram os meus. Dado que ele é seu neto biológico, você tem direitos legais. Pode entrar com um pedido de guarda. Ela levantou a mão antes que eu pudesse reagir, como se pressentisse a tempestade que já fervia em mim. Será um processo longo. Avaliações, visitas domiciliares, entrevistas psicológicas. E enquanto isso, o bebê ficará sob custódia do Estado. Não. A palavra saiu de mim como um rugido arrancada das entranhas. Não iam tirá-lo de mim. Ele era tudo o que restava de Lewis. Meu sangue. Minha carne. Eu entendo, Beth, a Lene tentou com uma voz que soava sincera, mas inútil. Acredite, eu entendo. Mas o sistema tem protocolos. E depois de tudo o que aconteceu, precisamos garantir que o bebê esteja seguro. Ele estará mais seguro comigo do que com qualquer estranho. Minha voz tremia, mas não de fraqueza. De fúria. Talvez. Mas essa decisão não é minha. É de um juiz. E depende do bem-estar da criança. Foi então que o Dr. Mendes falou pela primeira vez desde a revelação inicial, com a frieza clínica de quem já tinha visto muitos finais tristes. Há outro fator a considerar. O bebê sofreu trauma grave, hipotermia, quase afogamento. As próximas semanas serão críticas. Ele precisará de cuidados especializados, terapia, acompanhamento médico constante. Farei o que for preciso, declarei, os dedos cravados na borda da mesa. Qualquer coisa. Fátima se levantou, e seu movimento foi como um sinal. A reunião estava acabando, mas a guerra não. Beth, preciso que você entenda uma coisa. Você não é suspeita. Acreditamos na sua versão.
mas também não pode simplesmente ficar com o bebê só porque é sua neta. Ela fez uma pausa, como se medisse o peso das próximas palavras. Há um processo legal. E enquanto isso, nossa prioridade é encontrar Cynthia. Precisamos da sua ajuda. Como? Pensei. Revirei cada conversa que tive com ela nos 3 anos em que esteve casada com Lewis. Poucas. Superficiais. Cynthia nunca falava do passado. Era como se tivesse surgido do nada no dia em que conheceu meu filho. Ela tem uma tia, soltei de repente, a memória vindo como um clarão. No norte, perto da fronteira. Lewis mencionou uma vez. Disse que Cynthia cresceu com ela. Fátima anotou rápido, os olhos brilhando com a primeira pista real. Nome? Não sei. Lewis nunca disse. Já é um começo, ela murmurou, guardando o caderno. Vamos investigar. Eles saíram, um a um, até só restar Heloise. Ela permaneceu naquele sala fria, vazia, como se soubesse que eu não aguentaria o peso sozinha. Quer ver seu neto? Perguntou, e sua voz foi a tábua de salvação que eu nem sabia que precisava. Assenti, a garganta fechada. Ela me levou por corredores estéreis, portas de segurança, até a UTI neonatal. Lavamos as mãos. Vestimos aventais. E então, no canto da sala, dentro de uma incubadora, ele estava lá. Meu neto. Meu Lewis em miniatura. Tão pequeno, tão frágil, ligado a fios e tubos, mas vivo. Respirando. Lutando. Tinha o cabelo escuro de Lewis, o nariz, os dedos longos que meu filho herdara de mim. Posso tocá-lo? Perguntei. A voz um fio de ar. Sim. Só com cuidado. Estendi a mão pela abertura da incubadora. Meus dedos tremiam. Quando seus dedinhos se fecharam em torno do meu, não foi só um reflexo. Foi uma promessa. Olá, pequenino. Sussurrei, a voz quebrando. Sou sua avó. E juro por tudo que tenho que vou protegê-lo. Ninguém jamais vai machucar você de novo. Juro pela memória do seu pai. Heloise pousou a mão no meu ombro. Ele precisa de um nome, disse suave. Para os registros do hospital. Até encontrarmos a mãe. Até um juiz decidir. Lewis queria chamar seu primeiro filho de Hector como meu pai. Ele me dissera isso certa noite de Natal, anos atrás, enquanto brincávamos com a ideia de um futuro que nunca chegou. Hector. Afirmei, como se o nome já estivesse escrito no destino. Seu nome é Hector. E ali fiquei. A noite toda. Sentada ao lado da incubadora, segurando sua mão, cantando as mesmas canções que cantava para Lewis, prometendo um futuro que não sabia se poderia cumprir, mas prometendo mesmo assim, porque agora eu sabia a verdade. Aquele bebê não era um estranho que eu encontrara por acaso. Era meu, era sangue do meu sangue. Era tudo que restava do meu filho assassinado. E eu não ia deixar ninguém tirá-lo de mim, nem o sistema, nem Cynthia, nem o diabo em pessoa. Não a encontramos. E ela sabia que estávamos atrás dela. Cada palavra de Fátima era como uma faca cravada no meu peito. Não bastasse a dor de perder Lewis, agora eu descobria que sua morte não fora um acidente, mas um crime friamente calculado. Minha nora, aquela mulher, havia planejado tudo. Pagou um homem para cortar os freios do carro do meu filho. Deixou-o morrer na estrada, sozinho, sabendo que ele jamais desistiria de proteger o próprio sangue. E o pior, ela quase tinha conseguido matar Hector também. Meus dedos tremeram ao pegar a última folha de papel sobre a mesa. Era uma cópia do depoimento de Carlos Medina, o mecânico que vendeu sua alma por alguns milhares sujos. Ela disse que era para dar uma lição no marido. Que ele merecia. Que se ele morresse, ninguém ia sentir falta. As palavras borraram diante dos meus olhos. Como alguém podia ser tão cruel? Como uma pessoa podia olhar nos olhos de quem a amava e planejar sua morte com tanta frieza? Fátima baixou a voz, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Beth, temos mais uma coisa. Cynthia não agiu sozinha. Meu coração parou. Ela teve ajuda. Alguém com acesso a informações privilegiadas. Alguém que sabia como encobrir rastros. Não precisei perguntar quem. Já sabia. O advogado de Cynthia. Aquele homem de terno caro e sorriso ainda mais caro, que aparecerá no hospital no dia em que Hector foi encontrado, fazendo perguntas demais, oferecendo ajuda de menos. Sr. Dawson dissera a ele como se fosse um aliado. Mas agora eu vi a verdade. Ele era o cérebro por trás do monstro. Ele transferiu o dinheiro da apólice para as Ilhas Cayman. E temos registros de ligações entre os dois nos dias que antecederam o acidente de Lewis. Eu me levantei, as pernas bombas, mas a fúria me mantinha em pé. Vocês vão prendê-lo? Assim que tivermos prova suficiente. Mas pessoas como ele, elas sabem como se esconder. Não importava. Eu não ia esperar.
Porque enquanto Cíntia e seu cúmplice respirassem o mesmo ar que eu, Hector não estaria seguro. E eu faria qualquer coisa para protegê-lo. Saí da delegacia com um único pensamento martelando na minha cabeça: ela vai pagar. Não pelos caminhos da justiça, que são lentos e cheios de brechas para ricos e poderosos. Não, ela ia pagar pelo que fez ao meu filho, pelo que tentou fazer ao meu neto. E eu seria responsável por garantir isso. Mas primeiro, eu precisava levar Hector para casa. 2 dias depois, o juiz assinou a ordem de custódia temporária. Quando Alene me entregou os papéis, suas mãos tremiam quase tanto quanto as minhas. Você entende que isso não é adoção, certo? Ainda há processos legais pendentes. Eu a interrompi com um olhar. Eu entendo que a partir de hoje, ele é meu, e ninguém vai tirá-lo de mim. Hector dormia no berço do hospital, enrolado em um cobertor azul que eu mesma tinha tricotado nas noites de insônia. Quando peguei no colo pela primeira vez como sua avó ou sua mãe, agora ele abriu os olhos e me olhou como se já me conhecesse. Como se soubesse que, daquele momento em diante, eu seria seu escudo contra o mundo. O carro estava cheio, a cadeirinha nova, as fraldas, as roupinhas que eu havia comprado com as últimas economias. Cada centavo gasto valerá a pena. Porque quando fechei a porta do apartamento atrás de nós e olhei para aquele rostinho perfeito no meu colo, soube que tinha ganhado a batalha mais importante. Mas a guerra ainda não terminara. Cíntia estava fora. Seu advogado também. E enquanto eles estivessem soltos, Hector não estaria a salvo. Então, enquanto ele dormia em seu berço, eu peguei o telefone e liguei para o único homem que poderia me ajudar a acabar com isso de uma vez por todas. O detetive particular que Fátima me indicara, aquele que não fazia perguntas, atendeu no segundo toque. Preciso que você encontre 2 pessoas, disse, a voz firme como aço. E quando encontrá-las, quero saber onde estão. Exatamente. Houve uma pausa. Entendido. Mas e depois? Eu olhei para Hector, para suas mãozinhas fechadas como se já estivesse pronto para lutar. Depois respondi: você me liga. E eu cuido do resto. Últimos meses. E ali, entre as linhas apertadas e a letra trêmula, encontrei a verdade que Cíntia nunca quis que eu soubesse. Mãe, se você estiver lendo isso, é porque algo deu errado. E se deu errado foi por causa dela. As palavras de Louis queimavam no papel, como se tivessem sido escritas com sangue. Ele descrevia os meses antes do nascimento de Hector, as discussões violentas, as ameaças veladas, o dia em que Cíntia jogou um cinzeiro nele por acidente. Ele falava do medo que sentia, do plano que estava montando para fugir com o bebê assim que nascesse. Ela não é mãe, é uma predadora. E eu não vou deixar meu filho virar a próxima vítima. Meus dedos tremiam enquanto virava as páginas. Havia datas, horários, detalhes que só Louis conhecia. Inclusive o nome de um advogado em outra cidade, um homem que ele tinha procurado em segredo para garantir que se algo acontecesse com ele, Hector não ficasse sob os cuidados dela. O Dr. Callahan tem todos os documentos. Ele sabe o que fazer. Fechei o jornal com um baque. O ar saiu dos meus pulmões como se eu tivesse levado um soco. Não era só uma mãe enlouquecida. Era premeditação. Era um plano meticuloso, executado com frio cálculo. Cíntia não tinha perdido o controle naquela noite no lago. Ela tinha escolhido aquele momento. Porque Louis já estava morto. Porque ela sabia que com ele fora do caminho, ninguém mais poderia impedi-la de sumir com Hector para sempre. E eu tinha sido apenas uma variável que ela não contava. Peguei o telefone com mãos que mal obedeciam. O detetive atendeu antes do segundo toque. Encontrei algo. Minha voz soava como vidro quebrando. Louis deixou provas. Ele sabia que ia morrer. E sabe o que mais? Uma pausa. O som da minha respiração ofegante encheu a linha. Ela não fugiu. Ela está esperando. Porque o jogo dela não acabou. Asterisco. Silêncio do outro lado. Então, lento, calculado. Onde você quer que eu comece? Olhei para o berço, onde Hector dormia, inocente demais para este mundo. Sua respiração era suave e regular, como se nada pudesse tocá-lo ali. Mas eu sabia a verdade. Nada estava terminado. E desta vez, não seria a justiça que decidiria o fim dessa história. Seriam nós. O doce cheiro de leite que ainda lhe escapava dos cantinhos da boca. Meus lábios tremeram contra sua testa quente, como se o simples toque pudesse selar uma promessa que nem a morte ousaria quebrar. Mamãe, volta logo, menti porque a verdade que eu poderia não voltar. Era um peso que não cabia entre nós naquele momento. Heloíse apertou meu braço com força. Vá, faça o que tem que ser feito. Seu olhar não precisava de palavras. Ela também sabia que o risco era real. Mas não havia alternativa. Não depois de tudo.
O carro da polícia chegou às 10h30, discreto como uma sombra. Fátima desceu com 2 agentes, todos de rosto sério. Temos tudo planejado, ela disse, entregando-me um fone de ouvido minúsculo. Você vai ouvir minhas instruções o tempo todo. Não se desvie do script. Não importa o que ela diga, não importa o que ela faça, você segue o plano. Assenti, sentindo o peso do gravador no bolso como um talismã. Ou uma sentença. E se ela exigir ver Hector? Minha voz soou mais frágil do que eu queria. Fátima não piscou. Você diz que ele está no carro, que não queria acordá-lo, que está tudo bem. Ela não vai arriscar perder a chance de pegar o dinheiro. Não agora. Não agora. Não depois de 4 anos planejando. Não depois de matar Lewis, de tentar afogar meu neto, de sumir como fumaça só para voltar quando achou que eu estaria fraca o suficiente para ceder. Mas ela não sabia. Ela não sabia que eu já tinha enterrado o medo no dia em que segurei Hector pela primeira vez vivo contra meu peito. Ela não sabia que uma mulher com nada a perder é a criatura mais perigosa do mundo. O sol se põe cedo em outubro. Às 11h15, o ar já cheirava a terra úmida e folhas podres. Dirigi até o lago com as mãos tão apertadas no volante que as juntas doíam. O galpão abandonado surgiu entre as árvores, uma cicatriz de madeira apodrecida no meio do nada. O mesmo lugar onde Lewis me ensinou a pescar aos 7 anos. O mesmo lugar onde, 20 anos depois, Cynthia havia tentado apagar a única coisa boa que ele deixará neste mundo. Estacionei onde ela mandou, os faróis cortando a escuridão como facas. Saí do carro com a bolsa, cheia de papéis falsos, de promessas vazias, do dinheiro que nunca seria dela. Meus passos ecoaram no silêncio. Não havia vento. Não havia estrelas. Só o som da minha respiração e o zumbido do fone, onde Fátima sussurrava: respire. Você não está sozinha. Então a porta do galpão rangeu. Lá estava ela. Cynthia não era mais a mulher dos jornais, cabelos impecáveis, sorriso de anúncio de perfume. Agora seu rosto era angular demais, os olhos fundos como os de um animal acossado. Vestia um casaco preto, largo o suficiente para esconder. O quê? Uma arma? Uma faca? Minhas unhas cravaram-se nas palmas das mãos. Beth, sua voz era melosa, quase carinhosa. Como se fossemos velhas amigas. Como se ela não tivesse deixado meu filho morto no chão da cozinha. Finalmente. Não respondi. Não confiava em minha própria voz. Ela deu um passo à frente, e a luz da lua deslizou sobre algo metálico em sua mão. Meu estômago revirou. Onde está meu filho? Perguntou, sorrindo. Era agora. Era agora que eu decidia se ela sairia daqui algemada ou em um saco para cadáveres. No carro menti, forçando as palavras a saírem firmes. Dormindo. Não queria acordá-lo. Seus olhos brilharam ganância, alívio, algo doente. Bom, então vamos resolver isso rápido. Ela estendeu a mão. Me dê a bolsa. Não me movi. Primeiro, quero ouvir a verdade. Toda a verdade. Por que Lewis? Por que ele? Cynthia riu, um som que arranhou o ar como garras. Ah, Beth. Sempre a dramática. Ela girou a faca entre os dedos, brincando. Lewis era um tolo. Um tolo rico, mas um tolo. Achava que amor comprava lealdade. Seu sorriso se alargou. Ele mudou o testamento, você sabe. Deixou tudo para o bebê. Como se eu fosse ficar parada vendo meu futuro sumir por causa de um chorão que nem nasceu ainda. Você o matou por dinheiro, minha voz quebrou, mas não por fraqueza. Por raiva. Uma raiva tão pura que queimava como gelo. E depois tentou matar a única coisa que restava dele. Tentei, ela enfatizou, como se isso fosse uma vitória. Mas aqui estamos. Seus olhos caíram para a bolsa. Me dê o que é meu. Não é seu, Rosnei. Nunca foi. Por um segundo, algo escuro passou por seu rosto. Então ela suspirou como se estivesse cansada dessa conversa. Tudo bem. A faca parou de girar. Agora apontava para mim. Vamos fazer do jeito difícil. Eu não recuei. Porque atrás dela, entre as sombras das vigas podres, vi eles. Fátima. 2 agentes. As armas apontadas, silenciosas como a justiça que finalmente chegava. Cynthia disse, baixinho. Olhe para trás. Ela virou a cabeça. De mais tarde. Gatilho. O clique seco do metal ecoou como uma sentença. Mas não houve disparo. Porque no mesmo instante, as janelas quebradas explodiram em uma chuva de vidros. Luzes cegantes invadiam a escuridão, acompanhadas por gritos de comando. Polícia! Armas no chão! Mãos onde possamos ver! Fátima irrompeu pela porta dos fundos, a arma estendida, os olhos fixos em Cynthia como se pudesse perfurar sua alma com o olhar. 2 atiradores desceram das vigas do teto, as cordas ainda balançando em seus corpos.
Outros agentes surgiram das sombras, cercando-a. Cíntia girou o cano na minha direção uma última vez, um gesto de puro ódio, de frustração por ter perdido. Mas o cano já tremia. Ela sabia que estava acabada. Filha da puta, cuspiu, os dentes à mostra. Então a arma caiu de seus dedos. Fátima a imobilizou no chão antes que eu pudesse piscar. O joelho nas costas, as algemas clicando com uma satisfação quase poética. Cíntia Morelli, você está presa pelos assassinatos de Luiz Vizema e pela tentativa de homicídio de Héctor Vizema. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você em tribunal. Eu não ouvi o resto. Porque de repente o ar voltou aos meus pulmões. As mãos pararam de tremer. E ali, entre o pó e os faróis das viaturas que agora inundavam o galpão, eu senti, não apenas soube, mas senti no osso que estava acabado. Fátima se aproximou, o rosto tenso, mas os olhos diziam tudo. Você conseguiu. Não foram palavras. Foi um suspiro, uma confissão de alívio que ela não podia se dar ao luxo de expressar em voz alta. Não ali. Não ainda. Onde está Héctor? Perguntei, a voz rouca. Ela não precisou responder, porque no mesmo instante ouviu o choro. Fraco, distante, mas inconfundível. Vindo de fora, do carro onde um dos agentes o mantinha seguro, como prometido. Como eu havia exigido. Corri. As portas se abriram antes que eu chegasse. Um homem de colete à prova de balas segurou Héctor nos braços, envolto em um cobertor azul que eu mesma havia escolhido meses atrás, em outra vida. Quando nossos olhares se encontraram, os dele, confusos, assustados, os meus, finalmente livres, algo dentro de mim se rearranjou. Como se as peças quebradas de tudo que eu havia sido fossem, uma a uma, voltando ao lugar. Mamãe, ele murmurou, estendendo os bracinhos. E eu o peguei. Não como uma mãe que havia vencido. Não como uma mulher que havia sobrevivido. Mas como alguém que, pela primeira vez em anos, respirava sem medir o ar. Sem calcular o risco. Sem olhar por cima do ombro. Porque Cíntia Morelli não era mais uma sombra. Era uma prisioneira. E nós éramos livres. O mundo parou. Tudo se moveu em câmera lenta. O clarão do cano, o estampido surdo, o impacto quente e cortante no meu ombro. O corpo cedeu. E eu caí para trás enquanto o galpão explodia em caos. Portas arrombadas, luzes cegantes, gritos de ordem. A arma de Cíntia bateu no chão com um ruído metálico. Vi seus olhos se arregalarem, o desespero estampado no rosto quando as armas se voltaram contra ela. Cercada. Derrotada. Por um segundo, achei que ela fosse atirar de novo, que preferiria morrer a ser presa. Mas seus dedos tremiam ao baixar a pistola, e ela a soltou como se queimasse. Levantou as mãos, não em rendição, mas em derrota. 3 policiais a imobilizaram no chão, os braços torcidos nas costas, as algemas clicando com um som definitivo. Ela berrava, xingamentos e ameaças que se perdiam no ar, irrelevantes. Porque não importava mais o que ela dissesse. Ela estava presa. Acabou. Fátima correu até mim, ajoelhou-se ao meu lado, as mãos pressionando meu ferimento. Beth, fica comigo. Respira. Estou bem, menti, os dentes cerrados contra a dor queimando como fogo. Pegaram ela? Diga que pegaram. Pegamos, Fátima confirmou, a voz firme apesar das lágrimas. Acabou. A ambulância já está a caminho. Fechei os olhos. Bastava. Desta vez, acordei no hospital sem o peso do desespero no peito. Desta vez era alívio que me inundava, uma paz tão profunda que doía. A bala havia rasgado o músculo, mas poupado o osso. Sortuda, disse o médico. 2 centímetros à esquerda, e teria sido o coração. Heloísa estava sentada ao meu lado, com Héctor nos braços. Quando abri os olhos, ela sorriu, aquele sorriso que só as mães e as avós conhecem, feito de vitória e gratidão. Olha quem acordou, sussurrou aproximando-se. Alguém sentiu muita sua falta. Estendi o braço bom, e ele veio para mim, quentinho, cheirando a talco e a inocência. Os barulhinhos que fazia, aqueles sons minúsculos de contentamento, eram a música mais doce que eu já ouvirá. Olá, meu amor, murmurei contra seu cabelo macio. A vovó está bem. Agora tudo está bem. Fátima chegou uma hora depois com flores e um sorriso cansado. Como está se sentindo? Como quem levou um tiro, respondi. Mas viva. E era isso que importava. E a Cíntia? Presa. Acusada de assassinato em 1º grau pelo Lewis. Tentativa de homicídio contra você e contra o Héctor. Fraude, conspiração, obstrução da justiça. Fátima fez uma pausa, saboreando as palavras. Ela vai apodrecer na prisão. Sem direito a condicional. Nunca mais. Justiça. Finalmente. A gravação tinha sido perfeita. Cíntia confessara tudo, e seu advogado tentará alegar coerção, que eu a havia forçado a falar.
Mas o júri viu o vídeo inteiro. Viu quando ela puxou a arma. Viu quando atirou. Não houve piedade. 30 minutos de deliberação. Culpada em todas as acusações. Quando foi o julgamento? Perguntei, confusa, olhando pela janela. Você perdeu 3 dias, Fátima explicou suave. A bala fez mais estrago do que imaginavam. Precisaram operar 2 vezes. Mas os médicos disseram que você vai se recuperar completamente. 3 dias. 3 dias em que o mundo havia seguido sem mim. Olhei para Hector, alarmada. A Heloísia cuidou dele, Fátima adiantou, como se lesse meus pensamentos. O padre Antônio também. Esse menino foi mimado por metade da cidade enquanto você descansava. Nas semanas seguintes, a recuperação foi lenta. A fisioterapia doía, mas cada movimento era um passo para frente. Heloísia vinha ajudar com Hector quando eu não conseguia levantá-lo com o braço ferido. O padre Antônio aparecia com comida. Vizinhos que mal conhecia chegavam com travessas e palavras gentis. Você é uma heroína, disse a senhora da casa ao lado. O que fez por aquele bebê? Arriscar a vida sim. Mas eu não me sentia uma heroína. Só me sentia como uma avó que fizera o que qualquer avó faria, proteger o que era seu. 2 meses depois da prisão de Cíntia, voltei à sala do juiz. Desta vez, porém, o ar era diferente. A juíza sorria ao folhear os documentos. Senhora Beth disse, levantando os olhos. Revi todos os relatórios dos últimos 6 meses. As visitas dos assistentes sociais, as avaliações médicas do Hector, os pareceres de progresso. E devo dizer que estou impressionada. Meu coração batia tão forte que quase não ouvi o resto. Hector está florescendo sob seus cuidados. Saudável, feliz, amado. Você provou ser mais do que capaz, apesar de todos os desafios. Obrigada, meritíssima. Ela bateu o martelo. Portanto, concedo a custódia permanente e irrestrita de Hector à senhora Beth, com efeito imediato. Além disso, aqui fez uma pausa, e eu prendi a respiração, como a mãe biológica está presa perpetuamente e perdeu todos os direitos parentais. Autorizo o início do processo de adoção, caso deseje prosseguir. Adoção. Torná-lo legalmente meu. Não apenas seu guardião, mas sua mãe. Sim, respondi sem hesitar. Quero adotá-lo. Que assim seja, decretou a juíza. Parabéns, oficialmente. O martelo caiu. E de repente, o fardo que eu carregava há meses se esvaiu. Era oficial. Hector era meu. Ninguém jamais poderia tirá-lo de mim. Sai do fórum com ele nos braços, agora com 8 meses gordinho, sorridente, mostrando 2 dentinhos branquinhos. Ele riu quando o balancei, puxou meu cabelo com suas mãozinhas cheias de vida. Heloísia e o padre Antônio nos esperavam do lado de fora. Me abraçaram. Choramos juntos ali mesmo, nos degraus do tribunal. Você conseguiu, Heloísia sussurrou, enxugando as lágrimas. Contra tudo e todos, você conseguiu. Naquela noite, fiz um jantar especial, ou tão especial quanto possível com um bebê que não dava trégua. Convidei Heloísia e o padre Antônio. Comemos frango assado com arroz, brindamos com suco de maçã, porque nenhum de nós bebia álcool. A Hector, disse o padre Antônio, erguendo o copo. Ao Lewis, completei, que está olhando por nós, orgulhoso do filho. Ao amor, acrescentou Heloísia, que sempre vence o mal. Bebemos. Comemos. Rimos. Hector batia na cadeirinha, gritinhos de alegria brotando dele, sem entender, mas sentindo a felicidade ao redor. Os meses viraram anos. Hector cresceu. Aos 11 meses, sua primeira palavra foi gama, e eu chorei ao ouvi-la. Aos 2, corria pela casa como um furacão. Aos 3, começou a pré-escola. Cada marco era um milagre. Cada dia, um presente. Falava de Lewis o tempo todo. Mostrava fotos. Contava histórias. Seu pai era um homem bom, dizia, acariciando seu cabelo. Bravo. Ele te amou antes mesmo de te conhecer. Deu a vida para te proteger. Papai herói, repetia Hector com sua vozinha. Sim, meu amor. Papai foi herói. E você vai crescer para ser tão bom, tão corajoso, tão cheio de amor quanto ele. Nunca falei de Cíntia. Isso viria depois, quando ele fosse grande o bastante para entender. Por enquanto, bastava que soubesse uma coisa, que era amado. Que era desejado. Que havia pessoas que lutaram por ele até o último fôlego. No 5º aniversário de Hector, fizemos uma festa no quintal. Convidamos todas as crianças da vizinhança. Balões, bolo, presentes. Ele corria entre os amigos rindo, tão cheio de vida, tão diferente daquele bebê roxo e imóvel que eu havia puxado do lago 5 anos antes. Heloísia sentou-se ao meu lado na varanda, observando a celebração. No que está pensando? Perguntou. Naquele dia, confessei. Em como poderia ter chegado 5 minutos mais tarde.
Como poderia não ter olhado pela janela naquele exato segundo? Em como tudo poderia ter sido diferente. Mas não foi. Você o encontrou. Você o salvou. Foi o destino. Ou de Louis, como eu sempre digo. Às vezes, acho que ele guiou meus olhos até o lago naquele dia. Que de algum modo soube que eu estaria ali. Que poderia confiar em mim para proteger seu filho. Talvez Heloísa murmurou com um sorriso suave. Ou talvez você seja apenas uma mulher incrivelmente corajosa que se recusou a desistir. Naquela noite, depois que os últimos convidados se despediram e Hector adormeceu, exausto de tanta alegria, fiquei sozinha na sala. Os olhos percorreram as fotos na parede. Louis recém-nascido, Lewis no dia da formatura, Lewis sorrindo no altar. E ao lado delas as novas lembranças. Hector nos meus braços ainda no hospital, seus primeiros passos cambaleantes, o uniforme escolar impecável no primeiro dia de aula. Duas gerações unidas pelo amor, separadas pela dor, mas vinculadas pela mesma teimosia de viver. Conseguimos, Louis, sussurrei para a imagem dele. Seu filho está seguro. Está feliz. Está se tornando forte e bom, como você sempre quis. Não houve resposta, claro. Mas senti um calor no peito, uma quietude no ar, como se ele estivesse ali orgulhoso, agradecido, finalmente em paz. Talvez você tivesse desistido no meu lugar. Talvez achasse que era velha demais, cansada demais, quebrada demais. Ou talvez tivesse feito exatamente o mesmo, porque é isso que o amor faz, te transforma em alguém mais forte do que imaginava. Te faz lutar quando tudo parece perdido. Te faz enxergar luz onde só há escuridão. Não sei o que o futuro reserva. Sei que haverá desafios. Dias difíceis. Criar uma criança nesta idade não é fácil. Mas também sei que cada manhã com Hector é um presente. Cada risada, cada abraço apertado, cada eu te amo, vovó, dito com a sinceridade que só as crianças têm. Se esta história tocou você, se fez seus olhos arderem ou seu coração apertar, deixe um comentário. Dê um like. Inscreva-se no Histórias da Terceira Idade. Para nós, isso significa tudo, porque essas são histórias de pessoas reais enfrentando o impossível. Elas merecem ser ouvidas. Merecem ser lembradas. Merecem importar. E a você, Hector, se um dia ler estas palavras quando já for homem, saiba que foi amado antes mesmo de nascer, que seu pai deu a vida por você, que eu teria feito qualquer coisa para te salvar, e que cada segundo ao seu lado valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada cicatriz. Você é minha razão, meu propósito, minha segunda chance de ser mãe, e não trocaria nada disso por nada neste mundo.